Boa noite a todos os colegas do Professor Global e todos os participantes dessa palestra que nós estamos fazendo hoje num dia muito significativo, dia 29 de maio de 2021. 90 anos após, 90 exatos anos após o dia que fez a física estremecer. Foi quando o professor Paul Dirac enviou para a revista, enviou para os Proceedings da Royal Society de Londres, o seu trabalho, chamado, eu vou dar a referência daqui a pouco, On the Quantized Singularities of the Electromagnetic Field, onde ele lança a ideia, faz a previsão da antimatéria, lança a proposta de existência de cargas magnéticas e também resolve, através da introdução dos monopolos magnéticos, a questão da quantização da carga elétrica. Vamos falar também que a ideia do monopolo magnético, dos monopolos magnéticos, era uma ideia que já vinha sendo apresentada na literatura, mas Dirac é que conseguiu realmente dar uma formulação mais clara dentro da mecânica quântica. Então, nós estamos aqui, no site do Professor Global, celebrando isso que nós chamamos o Dirac's Day, o dia do Dirac, porque são os 90 anos do lançamento desse trabalho que foi de grande importância para a física, porque faz uma grande previsão, que foi a previsão da antimatéria, e a antimatéria ficou, então, no âmbito da abstração da hipótese até o final de julho de 1932, Carl Anderson detecta a antimatéria, que ele chamou o elétron positivo, que é o positron, a antimatéria do elétron, e com essa descoberta experimental, consolidando a proposta do Dirac de existência da antimatéria, Dirac recebe o Prêmio Nobel de 1933. Então, é um dia muito especial, na verdade, uma noite muito especial, porque nós estamos nessa noite de sábado, já são 10h20 da noite, quando a gente está iniciando, mas ainda estamos dentro do dia do Dirac. Esse ano foi um ano também de boas celebrações, eu estou colocando aqui para os estudantes, para os iniciantes, sobretudo, apreciarem um pouco essas grandes referências da física. 110 anos da descoberta do núcleo atômico por Rutherford, 100 anos do trabalho do Theodor Kaluza, quando é introduzida a quinta dimensão, a física em dimensões mais altas, 100 anos do Paulo Freire, digamos, aparentemente não tem nada com a física, mas tem sim, porque era um grande educador, um pesquisador e um educador, e sempre que se fala em educação, não se pode deixar também de pensar na importância da educação em ciências. Esses 90 anos, então, da antimatéria dos monopolos magnéticos, aqui, introduzidos nesse trabalho do professor Dirac, 60 anos do Eightfold Way, esse chamado caminho óctuplo, foi um grande avanço na compreensão das partículas subnucleares, e 50 anos de uma simetria chamada supersimetria, que vai ser chamada em causa ao final dessa palestra na relação entre monopolos e supersimetria, que é algo que vai começar a acontecer a partir de setembro vindouro, nós estamos no mês 5, praticamente daqui a 4 meses, ou praticamente daqui a 3 meses, quando o LHC voltar a funcionar. Eu estou deixando aqui as referências originais, os trabalhos primários, onde essas celebrações foram feitas, Por exemplo, o trabalho aqui do Rutherford, da descoberta do núcleo atômico. Esse trabalho aqui, que é o espalhamento de partículas alfa e beta pela matéria e a estrutura do átomo, quando então estava se chegando à existência de um concentrado de cargas positivas no átomo. Publicado aqui na London and Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine, in Journal of Science. Então, uma publicação de 1911, portanto, 110 anos atrás. O problema da unificação em física, o artigo do professor Theodor Kaluza, onde ele lança a ideia da quinta dimensão. Essa referência que eu estou marcando aqui, esse archive aqui, é uma referência importante porque o trabalho tá em inglês, então está traduzido, então todo mundo pode ter acesso tomando essa referência que é 2018, a tradução foi feita agora praticamente 97 anos depois, então em 2018,
praticamente 96 anos depois, está na seção de História da Física, tá? Que o trabalho do Paulo Freire, que deu a ele, né, a tese de, seria, né, o equivalente hoje à tese de doutorado, na época foi a tese de concurso, Educação e Realidade Brasileira. Esse é o trabalho do professor Dirac, o trabalho que nós estamos celebrando aqui hoje, os 90 anos, que deu a ele o Prêmio Nobel de 1933, mais à frente nós vamos retornar a isso. E o trabalho do Anderson, que foi justamente do Carl Anderson, o elétron positivo, que foi a descoberta em 1932, na verdade. Mas o artigo sai em 1933 e dá a ele o Prêmio Nobel de 1936. Então, dois artigos, o artigo teórico, que deu ao Dirac o Prêmio Nobel de 33, e o artigo experimental, que deu a Anderson o Prêmio Nobel de 36. Aqui eu queria chamar a atenção, porque esse ano também a gente pode estar celebrando os 90 anos da antimatéria. E nas atividades formativas de verão, que nós regularmente organizamos no CBPF, em conexão, em colaboração com a AprendaNet Petrópolis, eu convidei dois estudantes de doutorado, né, dois jovens doutorandos da UERJ, o João Paulo Pinheiro e o Matheus Macedo, que são experimentais, trabalham nas colaborações do LHC, para nos dar um mini curso sobre o presente status das atividades, né, dos estudos com o antihidrogênio, que é algo que tem que ser produzido em laboratório. Nós não temos antimatéria de forma estável, e então eles nos deram duas aulas muito boas, que estão aqui nesses links, nesses dois links do Professor Global, dentro das atividades formativas de verão. Então, quem quiser ter acesso a essas aulas, só entrar nesses links e assim, apreciar o trabalho que eles fizeram, que foi um trabalho excelente. Então, celebrando também, né, os 90 anos da antimatéria, porque a antimatéria e o monopolo magnético, eles surgem como irmãos gêmeos dentro desse trabalho aqui do professor Dirac. Então, eu queria, de novo, publicamente agradecer ao João Paulo e ao Matheus pelo excelente curso que eles deram. Fizeram um estudo muito detalhado, trabalharam durante alguns meses com toda a seriedade para preparar esse curso, que agora está à disposição de todos os estudantes interessados, falando sobre o que há, todo o presente status, né, da discussão, dos estudos, das investigações com o primeiro antiátomo, o átomo de antihidrogênio. Aqui os trabalhos da física nuclear, que sobre o Eightfold Way, a simetria de sabor, a simetria SO3 de sabor, nesses três trabalhos, do Niemann, do Gell-Mann e do Okubo, que marcaram uma era, então, né, no estudo das simetrias unitárias na física nuclear, das simetrias unitárias, né, do mundo hadrônico, né, e que depois isso levou, 3 anos depois, em 1964, usando a mesma simetria SO3 de sabor, a previsão dos quarks, que foram depois finalmente descobertos em 1969. 1971 e 50 anos da supersimetria. No final, nós vamos falar da relação entre supersimetria e monopolos. Então, um ano de celebrações, né? Muito interessantes e sempre atuais. Bom, monopolos magnéticos eu dividi em fases, porque a história dos monopolos é muito longa. Então, eu falei, vou desde o monopolos 1.0 aos monopolos 6.0. Então, 1894, o elétron ainda não havia sido descoberto. Tá aqui. O elétron ainda não havia sido descoberto. Mas Pierre Curie imaginou que houvesse também uma espécie de um átomo magnético. Da mesma forma que George Stoney, em 1864, preconizava que devesse haver uma entidade mínima de carga elétrica, que a carga elétrica fosse portada por uma partícula, por um objeto fundamental, Pierre Curie, 30 anos depois, propõe o mesmo para o magnetismo. Então, deveria haver uma carga elétrica, preconizada por George Stoney, que era um irlandês, e uma carga magnética preconizada por Pierre Curie, em 1894. Isso, nada de partícula elementar tinha sido descoberto. Em 1897, então, Thomson descobre o elétron, experimentalmente, nos experimentos com raios catódicos. Então, aparece o elétron, aparece a carga fundamental, o portador fundamental de carga, a carga do elétron. Mas nada ainda sobre vamos dizer, o monopolo magnético.
interessante a gente perceber, né, o trabalho da física em conexão com a matemática. Henri Poincaré, um dos maiores matemáticos da história, ele, em 1896, então, antes da descoberta do elétron, e antes, que assim, ainda muito antecipando também a descoberta da carga magnética, que é uma coisa que se está procurando até hoje, diga-se de passagem, a carga magnética ainda não foi encontrada como partícula elementar. Mas o interessante é que Henri Poincaré, em 1896, mesmo antes da descoberta do elétron, ele vai procurar como um monopolo magnético, como uma carga magnética, se moveria, teria o seu movimento, né, descrito tanto pelo eletromagnetismo quanto pela mecânica, dentro, digamos, sujeito a um campo magnético. Então, como um monopolo magnético interage com um campo magnético externo. E ele apresenta a solução da trajetória em cima de uma superfície cônica. Então, é interessante a gente ver as antecipações, quer dizer, antes da descoberta, né, tudo no nível das hipóteses, estudo hipotético, Poincaré já estuda uma solução. Em 1904, tem esse trabalho aqui que é muito interessante, eu reputo esse trabalho aqui de importantíssimo, inclusive o Thomson, que foi descobridor do elétron e que ganhou o prêmio Nobel em 1906. Em 1904, eu vou até passar aqui, ele dá esse ciclo de aulas na Universidade de Yale, Eletricidade e Matéria. E ele estuda também o sistema carga elétrica, então o elétron já tinha sido descoberto. Então nós já estamos há 7 anos da descoberta do elétron. Porém, monopolo magnético, nada, por hipótese. E ele estuda, então, matematicamente, o sistema carga elétrica monopolo magnético. Como uma carga elétrica estática interage com o monopolo magnético. Ambos separados por uma distância r. E o que é interessante é que ele mostra que nesse problema em regime estático aparece um momento angular não nulo. Isso é interessante porque na época nada se sabia sobre o spin do elétron e muito menos sobre o monopolo magnético. E, no entanto, aparece um momento angular nesse problema estático. Então, isso aí, será que já não seria um indício que só vai culminar com a proposta do spin do elétron, quer dizer, do momento angular intrínseco do elétron, lá em 1925, com Uhlenbeck e Goldsmith. Então, de novo, uma outra referência histórica aqui do Thomson, que em 1909 ele lança esse livro, Elementos, né, da Teoria Matemática da Eletricidade e do Magnetismo. Então, é um livro publicado pela Cambridge University Press, está na 4ª edição, então uma referência histórica também no estudo, então estava se levantando a matemática necessária para se compreender bem a eletricidade e o magnetismo. Lembrar que em 1909, vamos dizer assim, nós estamos praticamente há 40 anos, né, das equações de Maxwell. Então, Thomson, em 1904, já faz um estudo bastante apurado, né, do monopolo magnético interagindo com a carga elétrica. Então, isso aí é muito importante. Não foi isso que deu o prêmio Nobel a ele, claramente não, porque o monopolo magnético ainda não existia, como até hoje não se detectou esse monopolo elementar, mas Thomson ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do elétron em 1897. Até que nós temos um hiato aí, um longo hiato de 27 anos, e Dirac, em 1931, vai estudar, ele já tinha lançado a sua equação quântica e relativística para o elétron, em 1928, e ele vai estudar, então, quais são as singularidades do campo eletromagnético quantizado. Ele já tinha quantizado o campo eletromagnético em 1927, tinha escrito a sua famosa equação de Dirac, né, que descreve o elétron do ponto de vista da mecânica quântica e da relatividade especial, e tinha já publicado também o artigo de 1929 sobre o vácuo quântico, né, naquele artigo que ele chama Uma Teoria para Elétrons e Prótons. Então, em 1931, Dirac vai fazer uma análise mais profunda para ver se compreende o papel do próton. Será que seria mesmo ou não o próton uma espécie de um antielétron? E aí, é claro, ele acaba concluindo que não, que o antielétron é uma outra partícula que não é o próton e que tem que ter a mesma massa que o elétron. Então, daqui a pouco nós vamos nos centrar nisso. Eu estou só colocando o contexto, né, em que aparece o artigo de Dirac em 1931. Aqui, Igor Tamm, 1931 também, Igor Tamm era parceiro, assim, chegou a ter uma amizade forte com o Dirac. O Igor Tamm, que era um físico russo, aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro russo
a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1958, pelos trabalhos que ele fez sobre a radiação Cherenkov. Ele estudou a radiação Cherenkov do ponto de vista teórico e ganhou o Prêmio Nobel com 2 outros russos, né? O próprio Cherenkov, e que eles 3 estudaram o efeito Cherenkov do ponto de vista teórico e experimental. Então, em 1931, Tamm já vai de novo estudar a relação entre o elétron e o monopolo, agora graças, né, a uma descrição muito mais completa do elétron, um elétron descrito pela equação de Dirac. Esse outro trabalho aqui, do Tuve, ele propõe um experimento para tentar, a primeira tentativa de detectar o monopolo de Dirac. Por quê? Esse trabalho do Dirac de 31 previa a antimatéria, ou seja, o que é o pósitron, e o monopolo magnético. Em 1932, Carl Anderson detectou a antimatéria, detectou o pósitron. E aí a tentativa agora era ver se se chegava ao monopolo magnético do ponto de vista experimental. Então foi um primeiro experimento na tentativa de se detectar o monopolo de Dirac. Vamos falar monopolo de Dirac porque hoje a gente conhece outras categorias de monopolo. Então, aqui eu já falei do trabalho do Thomson, das aulas que ele deu em Yale. Aqui já falei do trabalho, né, sobre a teoria matemática da eletricidade e do magnetismo. E vamos procedendo na década de 30. Esse indiano, Mernad Saha, ele reobtém a relação de Dirac, a relação de quantização da carga, a carga do elétron vezes a carga do monopolo magnético, igual ao número n, quer dizer, um número aqui inteiro, positivo, e H, constante de Planck, quer dizer, a chamada relação de quantização da carga, EG igual a NH. Ele deriva essa relação de uma forma alternativa à dedução que Dirac faz no seu paper de 31, e ele já introduz o que é chamado de dion. O dion seria uma partícula que é monopolo nos 2 sentidos. Ela é um monopolo elétrico, ou seja, uma partícula com carga elétrica, e ao mesmo tempo ela tem uma carga magnética. Então, ela é 2 vezes monopolo. Monopolo elétrico e monopolo magnético. Aqui no mundo ocidental, em geral, se atribui a proposta do dion ao professor Julian Schwinger, que é um grande nome da eletrodinâmica quântica, da teoria quântica de campos. O Schwinger reintroduz o dion no seu grande artigo de 1969, que nós vamos citar lá na frente. Portanto, 33 anos depois. Mas a proposta original é porque esse trabalho foi feito na Índia, uma forma muito isolada, o trabalho teve muito pouca repercussão no mundo ocidental. Mas o Saha já falava do dion em 1936, uma partícula com dupla carga, elétrica e magnética. Depois, Pascual Jordan, que foi também um grande nome da teoria quântica de campos, ele estuda o monopolo de Dirac em 1938. Faz um avanço, né, na compreensão da dinâmica quântica do monopolo magnético. Firtz, também que é um outro nome, né, das teorias, da teoria quântica de campos, da própria gravidade, né, um campista, na verdade, ele reestuda em 1944 a quantização da carga. Quer dizer, retoma os trabalhos anteriores e faz algumas considerações mais à frente. Dirac, em 1948, ele tenta construir, então, uma eletrodinâmica quântica com monopolos magnéticos. A eletrodinâmica quântica, Dirac a lançou em 1927, na forma original. Depois, a partir de 1946, né, Tomonaga, Shinichiro Tomonaga, no Japão, Julian Schwinger, nos Estados Unidos, e Richard Feynman, também nos Estados Unidos, os 3, de forma completamente independente, formulam a eletrodinâmica quântica na forma como nós a usamos hoje. Isso acontece, não é um trabalho só, são vários trabalhos, 6 trabalhos do Tomonaga, outros 6 ou 8 trabalhos do Schwinger, mais outros 6 trabalhos do Feynman. Esse conjunto de trabalhos desenvolvidos entre 1946 e 1951 culminam com a eletrodinâmica quântica. E Dirac, nesse meio tempo também,
Dirac tinha uma boa relação também com o Tomonaga. Ele tenta escrever, então, fazer uma teoria quântica de campos, uma eletrodinâmica quântica, em que agora nós não temos só cargas interagindo com os fótons, nós temos também monopolos magnéticos. Então, cargas elétricas, monopolos magnéticos e interação via fóton. Então, isso é a QED com monopolos magnéticos que Dirac escreve em uma primeira versão em 48. O Wilson também reapresenta, havia sempre uma espécie assim, de um fascínio, né, de compreender mais a fundo essa relação de quantização da carga, chamada relação de quantização da carga da carga elétrica, né? Então, isso em 1949, em pleno período em que a eletrodinâmica quântica estava em evolução. O período da década de 50, ele tem assim, uma supressão grande nessa atividade. A atividade morre muito. Por quê? Porque a década de 50 é muito relacionada com a física de partículas, as partículas nucleares começam a aparecer, um grande desenvolvimento com a física de partículas hadrônicas, bárions e mesons, um desenvolvimento também bastante intenso com a física de interações fracas. Então, a eletrodinâmica quântica tendo ficado estabelecida a partir de 51, aí agora a busca era compreender uma teoria de campos para as interações nucleares fortes, para as interações nucleares fracas, e essa discussão do monopolo ela fica meio apagada. Até que em 62, dois físicos italianos, Nicola Cabibbo, um grande nome também da física de partículas e da física de interações fracas, e Ferrari, eles vão fazer uma extensão da simetria eletromagnética e revêem toda uma discussão que existe no trabalho de Dirac, que é a questão da corda de Dirac. Quer dizer, o monopolo magnético, na concepção do artigo de Dirac de 31, é uma carga magnética atrelada àquilo que se chama uma corda, uma caudinha, como se fosse aquela ideia assim, de um gerino, né? Aquele monopolo magnético na ponta e a caudinha, que é uma caudinha de singularidade, que nós chamamos da corda de Dirac, que não tem nada a ver com a teoria de cordas, né, mas é a chamada corda de Dirac, que é uma corda de singularidade no potencial vetor magnético, e eles tentam rever essa discussão da corda, introduzindo mais dois campos. Então, eles têm uma teoria, uma eletrodinâmica com dois campos vetoriais, com dois campos de Gauge, para poder suprimir essa singularidade da corda de Dirac, que era um incômodo que se ia levando, mas era sempre um incômodo, sempre se tentou eliminar essa corda de Dirac. Goldhaber, também um outro grande nome da física de partículas, ele discute o papel do spin no problema do campo do monopolo magnético. Isso no artigo dele de 65. Então, ele vai discutir a questão do spin do monopolo. Aqui, Zwanziger, também um super nome na física de monopolos, na teoria quântica de campos em geral. Nessa época, era uma época dominada pela teoria da matriz S, nesse período 65, meio dos anos 60, a teoria quântica de campos estava um pouco em baixa e havia uma grande intensidade na tentativa de se substituir a teoria de campos pela teoria quântica de campos, pela teoria da matriz S, para se descrever a física de interações fortes, sobretudo. E aí o Daniel Zwanziger, publica no Physical Review esse trabalho aqui, mostrando que os polos magnéticos de Dirac não aparecem na teoria da matriz S. Então, os polos magnéticos de Dirac podem aparecer numa formulação da eletrodinâmica pela descrição da teoria quântica de campos. Então, as teorias quânticas de campos, elas assimilam a introdução de um monopolo magnético, mas a teoria da matriz S não. Então, ele faz esse trabalho mostrando que aparece uma série de comportamentos estranhos, anômalos, no estudo do espalhamento de monopolos. É um trabalho, assim, é uma grande referência, na minha opinião, porque mostra como, dentro do processo científico, ele mostra um debate. Então, a teoria quântica de campos que estava sendo suplantada, né, a teoria quântica de campos passa por um período meio de exílio entre 1962 e 1969, 1970, quando se introduz a liberdade assintótica. E já havia, nessa época, 65, as teorias de Yang e Mills, mas que estavam
não tinham ainda mostrado a sua força, porque ainda faltava mostrar a sua renormalizabilidade, havia a necessidade ainda de mostrar a discussão da unitariedade. Então, a teoria de Yang-Mills era uma teoria, vamos dizer, mais clássica, aceita classicamente do que quanticamente. E quem estava em alta nesse período, 65, era a teoria da matriz S. Então, Zwanziger, ele vai usar a teoria da matriz S para se contrapor à existência de monopolos magnéticos. Então, é uma discussão interessante. Isso depois se vê que não é a maneira correta, mas é assim que se faz ciência, né? Vai se vendo, vai se construindo, vai se contrapondo, tem os conflitos, né? E aí as teorias vão se fortalecendo e os experimentos vão também aparecendo para ou cacifar ou desconstruir alguma teoria. 66, Salam, que já vinha estudando fortemente, né, durante a década de 50 e 60, problemas ligados à eletrodinâmica quântica e problemas ligados à física de interações fracas, ele lança também, né, uma eletrodinâmica com violação da conjugação de carga, o que não acontece na eletrodinâmica usual. A eletrodinâmica usual, ela conserva, ela tem a simetria de conjugação de carga preservada. Salam propõe uma eletrodinâmica com violação da conjugação de carga e introduz um segundo fóton na linha do que Cabibbo e Ferrari tinham feito nesse trabalho de 62. Sempre na discussão também de monopolo magnético. Nós já estamos na fase 2.0. Aliás, eu podia até ter marcado com mais intensidade aqui. A fase 2.0, ela se inicia justamente com esse trabalho do Cabibbo e do Ferrari, que ressuscitam a física dos monopolos magnéticos, pelo menos teoricamente. Aqui entra em ação Schwinger, né? Julian Schwinger, um dos pais da QED na sua versão moderna, inclusive em 1965, Schwinger, Feynman e Tomonaga ganham o Prêmio Nobel de Física pela formulação que eles fazem da QED, naquilo que a gente chama de versão covariante, na segunda versão, na versão pós-Dirac. Então, ele publica 3 papers no Physical Review, tentando também propor uma teoria quântica de campos para carga magnética, e discute, inclusive, a renormalização da mesma. Então, esse é um trabalho interessante, é um trabalho também que marca um período na história dos monopolos magnéticos. Ian, a partir dos trabalhos de Schwinger, em 66, também apresenta um estudo de cargas magnéticas com spin inteiro. Porque a discussão é, será que o monopolo magnético, ele é bóson ou é férmion? Ele tem um spin meio como o elétron, ou ele pode ter spin 0 ou ter spin 1? Então, Ian estuda essa questão. Hoje a gente sabe que, por exemplo, na teoria dos monopolos magnéticos, a gente tem monopolos magnéticos com spin 1. Depois eu vou até citar o trabalho do Olive com Montone. De novo, Ian, que agora vai estudar o acoplamento gravitacional das cargas magnéticas, 67, isso aí. Então, a gente vê que nessa fase 2.0, nesse período, praticamente na década de 60, os monopolos magnéticos estão ressurgindo. Por quê? Era uma mera, vamos dizer assim, atitude acadêmica, vamos desenterrar coisas do passado, ou havia talvez um propósito para tudo isso? O propósito que havia para tudo isso, ele tem razão de ser. Por quê? Porque por essa relação aqui da quantização da carga, ó, EG igual a NH, a carga do elétron, né, quer dizer, na eletrodinâmica quântica, ela é pequena. Então, a gente tem uma carga magnética que deve ser grande. A carga magnética sendo grande, isso nos tira da linha de aplicação da teoria de perturbações, que é o que se faz até hoje para se calcular processos de mais altas ordens em teoria quântica de campos, em QED em particular. Então, como a teoria da matriz S, ela tinha essa proposta de trabalhar, de evadir, né, de fugir, né, de evitar, digamos, melhor a palavra, evitar a teoria de perturbações. Então, vamos olhar a discussão do monopolo magnético, porque o monopolo magnético tem uma carga, quer dizer, a constante de acoplamento, a constante de expansão perturbativa na física de monopolos é a carga do monopolo, da mesma forma que na eletrodinâmica quântica é a carga do elétron que gera a constante de estrutura fina. Então, se nós tivéssemos uma constante de estrutura fina associada à carga magnética, essa constante de estrutura fina é grande. Então, essa constante de estrutura fina é muito grande e evita, não é compatível com a teoria de perturbações, com a expansão perturbativa. Então, a teoria da matriz S, que era uma teoria
feita para descrever a física de interações fortes, por causa também da grande constante de acoplamento forte das partículas hadrônicas. Então, se usou, quer dizer, estava na época de buscar, então, compreender fenômenos que não pudessem ser descritos pela série perturbativa, como era o caso da QED. Então, essa foi a razão para esse ressurgimento da física de monopolos magnéticos na década de 60, que era a década marcada fortemente pela teoria da matriz S. Aqui um trabalho fundamental também do Schwinger, né, que esse trabalho é publicado na Science em 1969, né, ele usa também, ele ressuscita a ideia dos Dyons, lá do Zaha de 36, nesse trabalho muito interessante chamado Um Modelo Magnético da Matéria. Então, é quando, oficialmente, normalmente na literatura, nós encontramos o nome do Schwinger como sendo o nome associado à introdução dos Dyons, mas na verdade, a sementinha foi lançada pelo Zaha lá em 1936. Então, aqui fechando a década, né, de 60, com esse trabalho do Schwinger, em que ele vai fazer uma formulação agora, uma teoria quântica de campos para cargas magnéticas e para os Dyons. Os Dyons, sim, como nós já falamos, tem carga elétrica e carga magnética. Então, está aqui, nesse período, 68, 69, aí Zwanziger também vai estudar os Dyons. E aí, 68, 69, estou colocando aqui ainda, né, esses trabalhos que vale a pena citar, do Zwanziger e do Hurst, em que se estuda, né, potenciais de interação entre Dyons, quer dizer, aí se começa toda uma discussão de resolver questões, quer dizer, resolver problemas em mecânica quântica ligado a possíveis potenciais de interação entre Dyons não relativísticos. Bom, aqui eu já falei do famoso especulativo trabalho, é um trabalho considerado muito especulativo do Schwinger, né, esse trabalho do modelo magnético da matéria, porque em 69, isso é importante a gente dizer, também tem um contexto para isso. 68, a partir de 67, 68, 69, tem grande intensidade os experimentos no SLAC, na Califórnia, né, em Stanford. E nesses experimentos chamados, que é uma classe de experimentos chamados espalhamento profundamente inelástico, né, Deep Inelastic Scattering, nesses espalhamentos em que você tem alvos de prótons que são bombardeados por elétrons altamente energéticos, se descobre a estrutura interna dos prótons, que Feynman chamava de partons, esses elementos constitutivos do próton, mas que havia já a teoria de Gell-Mann e Zweig para os quarks. E aí depois, no final da década de 60, 70 mais ou menos, se identifica que os partons são os quarks. Então, os partons de Feynman acabam sendo os quarks de Gell-Mann e Zweig. Isso é um trabalho interessante do Bjorken e do Paschos, de 1970. E, então, Schwinger, e aí os quarks aparecem com uma carga fracionária. Então, Schwinger, nesse trabalho de 69, ele vai procurar uma relação entre a existência de carga magnética e a carga fracionária dos quarks, que era uma coisa que, pela primeira vez, aparecem objetos com cargas que não são múltiplos inteiros da carga do elétron. Quark U tem carga 2/3 da carga E, né? Carga positiva, quer dizer, menos 2/3 de E, considerando que a carga fundamental do elétron é negativa. Depois o quark D, com carga negativa, é 1/3 de E, e o quark S também, 1/3 de E. Então, cargas 2/3, na verdade, 2/3 menos 1/3 menos 1/3. São essas cargas fracionárias. Schwinger especulou que elas pudessem ter relação com a carga magnética, a existência de cargas magnéticas. Bom, aqui de novo, sempre vocês estão vendo o nome do Zwanziger, sempre aparecendo no estudo dos monopolos magnéticos. Ele apresenta uma teoria de campos para cargas magnéticas. Esse trabalho é muito citado, é um trabalho muito importante dentro do desenvolvimento das teorias quânticas de campo para monopolo. E esse trabalho aqui do Kerner também. Monopolos sem a string de Dirac. Sempre a questão é
Por que suprimir a string de Dirac? Porque é um aspecto não observável, é um setor não observável do monopolo magnético, é uma string que pode ser eliminada, que pode ser transformada, ela sofre efeito das transformações de gate, portanto, é uma entidade não física, mas que fica atrelada à descrição do monopolo magnético. E aí, nós temos, finalmente, em 67, a partir de 67, uma retomada das teorias de Yang-Mills. Por quê? Com a formulação da teoria eletrofrágil de Salan, Glashow, Heisenberg, é um triunfo também das teorias de Yang-Mills, né? A introdução do conceito de liberdade assintótica, que em 1972 leva à formulação da QCD, da cromodinâmica quântica, também outro triunfo das teorias de Yang-Mills. Os trabalhos de Toft, Veltman, Jean-Biaggi, Bolini sobre a renormalização das teorias de Yang-Mills, e, finalmente, a QCD surge nos trabalhos entre 72 e 73, e se consolida o modelo padrão. Então, o final da década de 60, ele é, vamos dizer assim, conturbado, né, por várias razões, né? Não só o movimento hippie, né? Toda a explosão dos movimentos estudantis, mas também dentro da física houve essa explosão de teorias, né? A teoria da matriz S se chocando com a teoria quântica de campos, as teorias de Yang-Mills vindo à tona, retomando, assumindo uma posição importante dentro do contexto das teorias quânticas de campo, os experimentos do Slack que mostram a estrutura, né, dos hadrons em termos de quarks, o aparecimento dos quarks com cargas fracionárias, o fenômeno da liberdade assintótica, né, em que quarks, quando estão muito próximos, interagem muito fracamente, a interação tende a ser zero, né, quando eles estão muito próximos, e a interação cresce muito quando eles se afastam, como se fosse um problema de oscilador harmônico, né, quando a deformação, a distância é quase zero, a força é nula, e quando a distância aumenta, a força aumenta, quer dizer, a força cresce com a distância. Isso é o que a gente chama de a liberdade assintótica, quando as partículas estão muito próximas, assintoticamente próximas, elas tendem a ficar livres, apesar de estarem muito próximas. Então, isso era um fenômeno novo que precisou ser compreendido e só foi compreendido à luz das teorias de Yang-Mills. Então, no final da década de 60, se a gente for olhar um pouco assim, a sociologia da física é uma década também de movimentações muito intensas, de conflitos de teorias que se chocam, quer dizer, costumes que se chocam, teorias que se chocam, liberação de costumes na física, no sentido de que a teoria da matriz S ela começa a ser abandonada, a teoria quântica de campos retoma a sua proeminência a partir da liberdade assintótica, as teorias de Yang-Mills, que estavam meio adormecidas em banho-maria, na barra de ferramentas desde 1954, elas explodem com essas teorias, com a teoria eletrofrágil de Salan, Glashow, Heisenberg, que unifica, né, que tem uma descrição unificada para as interações eletromagnéticas e fracas, e toda essa movimentação que se consolida com a construção do modelo padrão. Então, o que vai acontecer a partir desse período? A década de 70, ela chega avassaladoramente, avassaladora de descobertas. Então, os monopólios 3.0, 1974, 1982, foi uma fase importante. O que marcou essa fase? Os trabalhos do Nambu, em 74, que ele publica esse trabalho sobre as cordas, não são as teorias de cordas que nós falamos hoje, são as cordas dentro da descrição da física de hadrons. Monopólios e campos de gauge. Olha, os campos de gauge, as teorias de Yang-Mills agora estão vamos dizer assim, estão na superfície, afloraram a superfície. Então, esse trabalho de Nambu, que é um Physical Review de 74. Toft lança esse trabalho também aqui, que é um épico, que são monopólios magnéticos nas teorias de gauge unificadas. Por quê? Porque em 74 já nasceu o modelo padrão. Nós já temos uma unificação, quer dizer, um modelo unificado para descrever as interações nucleares fortes, a QCD, com a sua simetria SO3 de cor, e a teoria eletrofraca, SO2 de espinho isotópico fraco e o 1 da hipercarga fraca. Então, nós temos uma teoria unificada, né, que é o modelo padrão das interações eletromagnéticas, nucleares fracas e nucleares fortes. Né? Então, interações nucleares fortes com a teoria unificada com as interações eletrofracas. Então, Toft vai estudar os monopólios magnéticos no âmbito das teorias de Yang-Mills.
Alexander Polyakov, também lança esse paper, que é um marco, chamado Espectro de Partículas em Teoria Quântica de Campos, publicado também nessa série russa, né, JETP, né, que é Journal of Experimental and Theoretical Physics, são as cartas, né, do JETP, tudo em 74. Então, 74 tem uma explosão de monopolos magnéticos, agora em uma outra descrição, não são mais os monopolos de Dirac. Os monopolos de Dirac são monopolos abelianos. Aqui agora nós temos monopolos magnéticos descritos nas teorias de Yang-Mills, dentro, né, de diferentes modelos, né? Quer dizer, aqui o Toft está usando o modelo padrão, aqui o Nambu usa uma teoria de Yang-Mills geral, Polyakov também usa aqui um certo modelo de Yang-Mills, mas sempre o foco é monopolos em Yang-Mills, monopolos não abelianos. Não são mais os monopolos de Dirac, que são monopolos abelianos. Aqui esse trabalho clássico, né, do Wu e do professor Cheng Yang, que foi também prêmio Nobel de Física de 57, junto com T.D. Lee, pela proposta da violação de paridade nas interações fracas. Então, ele tem os chamados, a formulação de monopolos de Wu-Yang, que é uma formulação matemática, trazendo a discussão dos espaços fibrados para o problema dos monopolos magnéticos não abelianos e também não abelianos. Então, aqui são os famosos, a formulação dos trabalhos, a formulação de Wu-Yang para os monopolos magnéticos, publicados aqui também num Physical Review, em 1975. Quer dizer, eu estou dando a revista e estou dando o ano, quem quiser buscar o artigo na sua fonte primária, é só colocar lá colocar no www, quer dizer, lá na internet, no Google, perdão, colocar no Google Wu-Yang Physical Review 1975, que vocês vão ter acesso a esse artigo belíssimo, que faz uma descrição, usando geometria diferencial, uma descrição muito elegante dos monopolos magnéticos. Aqui os trabalhos de Bernard Juliá e Anthony Zi sobre dyons, né? Então, agora não são só... Opa, desculpa, esse passarinho é o relógio. Às 11 horas canta o Irapuru. Então, esse Physical Review de Juliá e de Zi, eles estudam não os monopolos, mas sim os dyons, né, nas teorias de gauge não abelianas. Então, agora é a explosão de Yang-Mills. É Yang-Mills para todo lado. Esse trabalho do Goldhaber, que volta a estudar, o Goldhaber já estava preocupado com o spin do monopolo, e aqui ele começa a estudar a conexão spin-estatística, né? Aquele famoso teorema, a revisão, ele revê a discussão da conexão spin-estatística com o problema relacionado aos sistemas carga-monopolo, aos dyons, né? Esse trabalho aqui é um clássico. Monopolos magnéticos seriam partículas de gauge, então é um trabalho muito interessante do Olive e do Montonen, no qual eles estudam o problema, eles mostram, quer dizer, como monopolos interagem, eles apresentam uma formulação de monopolos com spin inteiro, com spin 1, como se fossem os duais dos bósons vetoriais de gauge. É um trabalho muito interessante, então, um trabalho assim que além de ser um trabalho que eu considero um trabalho didático, não é um trabalho simples, mas é didático, né? Como todos os trabalhos do Olive. O professor David Olive escrevia muito bem. O Montonen também. Os trabalhos do Montonen publicados sozinhos são trabalhos assim, de pessoas que se preocupam que o leitor compreenda o que eles estão fazendo. Mesmo que eles não mostrem todos os cálculos em detalhes, a gente sempre sabe o que está acontecendo e a gente é capaz de encontrar um caminho para reproduzir os resultados que eles têm. Então, é um trabalho muito interessante, de estudar os monopolos magnéticos, né, estudar essa questão da dualidade, né, dos monopolos magnéticos como sendo objetos duais dos bósons vetoriais. De novo, David Olive com Peter Goddard, né, ambos em Cambridge, eles fazem um trabalho assim, de síntese, de toda a fase 3.0. Esse trabalho aqui também é histórico, é um épico, né? Se chama Monopolos Magnéticos nas Teorias de Campos de Gauge. Então, é um trabalho publicado nos Reports on Progress in Physics, de 78. Então, esse é um trabalho bastante teórico, né, em que se faz essa síntese. E aí, esse trabalho clássico do professor Sidney Coleman, de 1981. 1981, 50 anos
dos monopólos magnéticos. Então, é o cinquentenário, e aí o Coleman lança nesse artigo na escola de Erith, na Sicília, na escola de física Ettore Majorana, ele lança esse artigo fenomenal chamado Monopolo Magnético, 50 anos depois. Eu me lembro, nessa época, eu já estava fazendo doutorado em Trieste, o professor Coleman, já que tinha ido a Sicília, o professor Salan trouxe ele até Trieste, ele nos deu também umas aulas muito interessantes já nesse artigo sobre essas, quer dizer, deu essa série de aulas que se imortalizaram através desse artigo aqui, que foi o monopolo magnético 50 anos depois. O professor Salan também, isso aqui foi no verão de 81, mais ou menos agosto. Em dezembro de 81, nas vésperas do Natal, o professor Salan organizou também um belíssimo encontro em Trieste, lá no ICTP, onde se colocou, assim, se fez uma organização de toda a estruturação da física de monopólos desde 1931 até 1981, os primeiros 50 anos dos monopólos magnéticos. O professor Dirac, claro que foi convidado, mas não pôde ir porque já era inverno na Europa, e já estava muito frio, ele já estava com problemas assim para assim, se mobilizar muito durante o inverno, então ele preferiu ficar na Flórida, que é onde ele já estava trabalhando, depois da aposentadoria, e não compareceu em Trieste. Ele só foi a Trieste no ano seguinte, 1982, né, na festa dos 60 anos do professor Young, e aí o professor Dirac foi a Trieste em 82, teve na Sicília também, em Erith. Então foi um período que, mas ele aí também foi instigado a falar dos monopólos magnéticos um ano depois da grande festa que houve em 81. Então esse trabalho do Coleman é um clássico, é facílimo de encontrar, está na internet. Então quem quiser, assim, e Coleman foi um grande professor. Exímio professor. Ele de 2 em 2 anos ele ia a Trieste, nos dá cursos na escola de verão, e as suas aulas eram fenomenais. Ele sempre falava de coisas muito atuais e sempre colocando dentro de uma maneira muito simples. Ele era um professor que sabia tornar as coisas complicadas muito simples, quer dizer, ele simplificava sem erros, digamos assim, ele tinha esse talento de tornar palpável para nós, estudantes, que às vezes estávamos entrando em certas áreas, ele era capaz de mostrar tudo com uma clareza muito grande, e a gente percebia que o tópico não era difícil. É como aquele grande músico, né, que toca as peças mais difíceis, e você olha, ele está tocando como se estivesse tocando parabéns para você. Toca coisas dificílimas com muita serenidade. O Coleman era assim, parecia que ele estava dando aula de Física 1, e estava falando das teorias mais de ponta que tinha na época. Então, a gente fecha a fase 3 com a seguinte conclusão. Além dos monopólos magnéticos de Dirac, a existência de monopólos magnéticos, agora ela é prevista em várias teorias diferentes. Nas grandes unificações, quer dizer, nas teorias de gauge unificadas, né, eu coloquei GUTS aqui, Grand Unified Theories, mas não necessariamente eu estou falando de SU5. Estou falando de teorias unificadas das interações fundamentais formuladas, né, no âmbito das teorias de Young e Mills. Então, aparecem aí os monopólos que nós chamamos de monopólos de 't Hooft e Polyakov. Os monopólos também aparecem, claro, nas teorias de supercordas, né? Então, depois a gente vai ver que no final da década de 70, de 90, a questão da dualidade, né? Os trabalhos do Witten, né? Seiberg-Witten, então, estão falando de monopólos que são oriundos das teorias de cordas. Monopólos magnéticos também aparecem em teorias de gravitação quântica, e, claro, os monopólos magnéticos, como aparecem nas teorias de Young-Mills, eles vão aparecer na teoria eletrofraca de Salan, Glass, Weinberg. E aqui está um grande resultado, que atualmente isso aqui vai agora digamos assim, está ganhando muita força o estudo desses monopólos magnéticos eletrofracos, né? Sobretudo esses monopólos estudados por Cho e Mason em 77, nos anos. E esse estudo está sendo reavivado agora, porque nós vamos falar lá no final, há uma grande perspectiva de se medir, quer dizer, uma grande expectativa que a colaboração, a sétima colaboração, o sétimo experimento do LHC, que é o Moedal, ele vem a medir monopólos magnéticos. Então, e esses monopólos magnéticos seriam monopólos eletrofracos. E Choi Mason tem uma série de trabalhos que mostram que é possível, quer dizer, que
digamos assim, há espaço de parâmetros para se produzir monopolos magnéticos na escala dos TeVs, que é a escala de energia do LHC. Porque, por exemplo, esses monopolos de Toft e Polyakov, eles aparecem numa região muito distante do nosso nível de energia. Eles aparecem na faixa da grande unificação, por exemplo. Então, 10 a 17, 10 a 16 GeVs. Nas teorias de supercordas também. Agora, aqui, esses monopolos de Choi e Mason, eles conseguem chegar na escala que nós temos do LHC. Então, os monopolos de Dirac, que são aqueles monopolos mais simples associados a teorias de Gauge abelianas, eles não são os únicos. Hoje nós temos toda uma classe, né, de monopolos que aparecem em várias teorias, aparecem como, digamos, citações emergentes em outras teorias que não são as teorias abelianas, né? Muito bem. Então, fechando a fase 3, eu sugeriria, se, por exemplo, é importante, às vezes, quem quiser fazer um estudo assim, mais detalhado, assim, uma compreensão maior do contexto, que eu acho que é importante compreender o contexto em que as ideias vão aparecendo, esse trabalho do Giacomelli, chamado Monopolos Magnéticos, está publicado na revista del Nuovo Ultimento, é um trabalho de revisão muito completo, e ele fecha também a fase 3. Né, quer dizer, os monopolos magnéticos 3.0, porque ele faz toda uma revisão dos primeiros 50 anos da física de monopolos magnéticos. Esse trabalho é muito didático, é praticamente um pequeno livro. Ele está publicado como um artigo de review inclusive ele tem um grande apelo à detecção experimental, porque já tinha tido, nós vamos falar daqui a pouco, os experimentos de Cabrera, a tentativa, quer dizer, houve uma grande movimentação em torno de uma possível detecção de monopolos magnéticos entre 1979 e 1981, justamente culminando com os 50 anos dos monopolos. Havia grandes indícios de que os monopolos tivessem sido modificados nesses experimentos aqui de Blas Cabrera. Então, havia os experimentos de Blas Cabrera que levavam a indícios muito claros de existência de monopolos magnéticos, mas depois o próprio Cabrera publica trabalhos mostrando que o resultado é negativo. Esses monopolos magnéticos não aparecem. Então, foi uma fase importante também. Parecia-se estar no limiar de descoberta dos monopolos magnéticos e não foi o que aconteceu. Aqui o Cabrera também faz assim, uma relação entre monopolos magnéticos dos raios cósmicos, né, a tentativa de detecção de monopolos magnéticos a partir de raios cósmicos. Agora, vamos começar a fase 4.0, que é uma fase importante em que novos efeitos vão aparecer em conexão com a unificação. Aí aqui agora esses GUTs que eu estou falando é teorias de grande unificação. Então o efeito Rubakov-Kallan é um efeito que nas teorias de grande unificação há um fenômeno muito característico, que é o decaimento do próton. Nós sabemos que o nêutron decai em próton, elétron e antineutrino do elétron, o decaimento fraco do nêutron. Mas o próton é muito estável. A expectativa de vida média do próton é que seja na faixa de 10 a 32, 10 a 33 anos o decaimento do próton. Então, nas teorias de grande unificação, um aspecto que se estuda é o decaimento do próton. Se o próton decai muito rapidamente, o modelo proposto está descartado. Mas se o tempo de decaimento do próton é compatível com os experimentos, o modelo sobrevive. Então, nas teorias de grande unificação, esse chamado efeito Rubakov-Kallan, ele mostra que monopolos magnéticos podem estar por trás do decaimento do próton. Então, é um primeiro trabalho em que vai se estudar realmente a estrutura microscópica dos monopolos, que os monopolos são sempre tratados como objetos compostos, mas qual é a estrutura microscópica? Então, esse trabalho marca uma nova era, que é a era de começar a tentar compreender a estrutura microscópica dos monopolos, não os monopolos de Dirac, mas os monopolos associados às teorias de Yang-Mills. E aí aqui a gente volta a falar, né, dos monopolos eletrofracos de Choi-Mason. Esse archive aqui de 2008, do Ellis, Hang e Mavromatos, é um trabalho que vai reestudar,
né? Ele vai apurar essas ideias aqui do Choi Mason, eles ressuscitam as ideias de Choi Mason nesse trabalho aqui, que é a relação, quer dizer, vai fazer um estudo do monopólio eletrofraco em conexão com o ângulo de mixing das interações fracas. Quer dizer, tem esse chamado weak mixing angle, né? Então, isso aqui é uma coisa importante, é um trabalho muito interessante, com uma fenomenologia muito rica, que vai descrever a relação entre monopolos eletrofracos, vai retomar a quantização de Dirac e a discussão do ângulo de mixing fraco. A fase 5.0 se inicia agora, né, com esses trabalhos do Zyberg-Witten, que é a fase das dualidades eletromagnéticas. Então, aqui são resultados advindos já dentro de uma descrição de cordas, né? Quer dizer, o limite, né? Quer dizer, estudando as teorias de Yang-Mills supersimétricas, N igual a 2, né? Então, aqui são estudados fenômenos como condensação de monopolos, confinamento nas teorias de Yang-Mills supersimétricas, N igual a 2. Então, isso aqui é um resultado muito importante que sai dentro desse contexto de teoria de cordas, apesar de que está se falando de teoria de Yang-Mills N igual a 2, são os trabalhos do Zyberg-Witten, que marcam uma nova fase no estudo dos monopolos magnéticos. Então, essa chamada dualidade elétrica e magnética, né, ou chamada formulação de Zyberg-Witten, e essa área é muito importante porque ela abre uma nova fase também na supersimetria. A gente, até 94, 95, a supersimetria ela caminhava dentro de uma trajetória. Com o trabalho do Zyberg-Witten, a gente pode dizer que a supersimetria sofreu uma transição de fase. Ela passou para uma nova era, que é a era de Zyberg-Witten, para descrever a supersimetria, sempre muito olhando essas dualidades nas teorias de Yang-Mills supersimétricas, N igual a 2 e N igual a 4. Então, aqui, de novo, um outro trabalho importante, sempre relacionando monopolos, tentando estudar o problema do confinamento, associar o problema do confinamento na QCD aos monopolos, a condensação de monopolos. Então, foi uma atividade muito intensa que tem repercussões até hoje. Essa é a fase 5.0. A fase 6.0 ela se inicia agora, basicamente com o LHC. E o LHC teve o primeiro run, que foi entre 2009 e 2012, depois teve o segundo run, que foi basicamente 2014, 2018, 2017, né? 2014 a 2017. E agora vai ter o terceiro run, que ia se iniciar agora em junho, mas que vai iniciar em setembro, agora de 21. Então, o LHC vem com mais luminosidade, né? E nesse experimento, que é o 7º experimento do LHC, que começou já na fase 2, que é Monopoles and Exotic Dark Matter at LHC, Moedal. Esse experimento agora está marcando uma nova fase dentro do LHC, que é um experimento muito desenhado para detectar monopolos magnéticos e matéria exótica. Matéria exótica, por exemplo, matéria escura. Então, o Moedal está desenhado para detectar monopolos, né? E também partículas carregadas muito massivas, com uma certa vida longa média, né? Uma certa vida média bem longa, quer dizer, que você consegue detectar, e que são, digamos, previsões de novas formulações que não estão no modelo padrão. Por exemplo, supersimetria. Large Extra Dimensions. Então, nós temos agora, o Moedal, ele está muito, vamos dizer assim, desenhado também para medir uma certa categoria de fenômenos ligados a uma física além do modelo padrão, não só supersimetria. E também os monopolos começam a encontrar uma possibilidade de medição na cosmologia, né? Nesses chamados telescópios de neutrinos, né? Como o Antares e o IceCube, que também estão sendo desenhados e têm como finalidade também buscar a detecção de monopolos magnéticos. Então, os monopolos magnéticos, assim, em experimentos de acelerador, monopolos magnéticos em aceleradores, e aqui monopolos magnéticos na física celeste, né? Telescópios de neutrinos, quer dizer, monopolos magnéticos devido digamos, monopolos magnéticos que podem vir até em raios cósmicos. No Moedal, agora nessa fase 6.0, nós vamos ter, quer dizer, a possibilidade, nesse trabalho aqui do Hayant, né, Goodhue e Hayant, é muito interessante, é um Physical Review de 2019,
ele é muito interessante, porque ele vai buscar, né, quer dizer, o título está dizendo, né, que é a produção dentro do mecanismo de Schwinger para detectar monopolos magnéticos nas colisões de heavy ion. Heavy ion collisions, por exemplo, é o que tem no LHC, e também, né, naquela colaboração, a colaboração é o hélice, onde você produz campos magnéticos muito condensados, né, de quarks e gluons, né, e tem aquelas colisões de íons de chumbo, e também no RHIC, que é aquele Relativistic Heavy Ion Collider, né, em Nova York. Então, eu acho que é Stony Brook. Então, esse mecanismo de Schwinger é um mecanismo que pode produzir monopolos magnéticos sob a ação de campos magnéticos muito intensos, que são campos magnéticos muito intensos, que são produzidos naturalmente nessas colisões de íons de chumbo altamente relativísticos. Então, é um mecanismo especial, que é o mecanismo de Schwinger, que é um mecanismo de produzir partículas e antipartículas, elétrons e pósitrons a partir de campos elétricos muito intensos aplicados ao vácuo quântico. Se você aplica um campo elétrico muito intenso na faixa de 10 a 18 volts por metro, no vácuo, quer dizer, já começa-se a produzir pares de elétrons e pósitrons. E tem o análogo, quer dizer, o dual magnético do mecanismo de Schwinger, que pode produzir, então, monopolos magnéticos a partir do vácuo da QED. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, o campo magnético típico do LHC, ele é de 8,3 Tesla. Nós, em física de interações fundamentais e física de partículas, usamos um sistema de unidades que é chamado sistema de unidades naturais, onde a gente faz H cortado igual a 1 e a velocidade da luz C igual a 1. Nesse sistema, tudo a gente reduz a dimensão de energia ou de comprimento negativo. Então, um campo magnético, que é em Tesla, ele pode ser convertido para energia. Então, 8,3 Tesla corresponde mais ou menos a 10 a menos 15 GeV ao quadrado. Então, é uma unidade estranha para campo magnético, mas é a unidade de campo magnético em sistemas naturais, no sistema natural. É elétron-volt ao quadrado, ou MeV ao quadrado, ou GeV ao quadrado, não importa. A gente usa a unidade de energia ao quadrado para representar campo magnético. A conversão basicamente é essa. Basicamente, um campo magnético de 1 Tesla é equivalente a 10 a menos 15 GeV ao quadrado. É basicamente isso. 1 Tesla é 10 a menos, quase 10 a menos 16 GeV ao quadrado. E 8,3 Tesla na faixa de 10 a menos. O fator de conversão é esse. 1 Tesla em unidade de energia ao quadrado é cerca de 10 a menos 15 GeV ao quadrado. Magnetares, que são estrelas, né, altamente magnéticas, elas já têm um campo magnético de 10 a 11 Tesla, então 10 a menos 5 GeV ao quadrado. E nas colisões de íons de chumbo no LHC, a gente é capaz de, quer dizer, o LHC é capaz de produzir campos magnéticos nessas colisões de 10 a 16 Tesla. 5 ordens de grandeza acima das magnetares. E isso aqui é campo magnético muito intenso que pode, através do mecanismo de Schwinger, produzir campos magnéticos. Então, essa vai ser a ideia aí no LHC. Usar esse experimento moedal para detectar monopolos magnéticos eletrofracos. E esses monopolos magnéticos eletrofracos, eles podem trazer uma assinatura da própria supersimetria. Então, a ideia no moedal é medir monopolos e supersimetria fazendo uso desses campos magnéticos extremamente intensos, que são produzidos nos chamados Heavy Ion Collisions. Bom, então, essa é a fase importante. Então, nós estamos, assim, retomando com muita intensidade a discussão dos monopolos magnéticos 90 anos depois. Justamente 90 anos depois, agora em setembro de 2021, vai se buscar com muita intensidade, né, com muito foco, monopolos magnéticos nessa 7ª colaboração, desse 7º experimento aqui do LHC. E eu diria que agora, para finalizar, os monopolos magnéticos 7.0, que são monopolos magnéticos agora descobertos,
construídos experimentalmente, mas não monopolos magnéticos como o monopolo de Dirac ou como os monopolos de grande unificação. É uma outra categoria de monopolos magnéticos, mas que tem a característica de ter fluxo magnético, né? Ter um fluxo não nulo, quer dizer, eles têm a estrutura efetiva de um monopolo magnético, mas são objetos que a gente chama de quase partículas na física de matéria condensada. São excitações coletivas do sistema, quer dizer, essa coletividade de spins, ela se comporta, no final de tudo, como um grande monopolo magnético estruturado. Então, vamos dizer, monopolos magnéticos compostos estruturados já foram descobertos na matéria condensada. E aqui a gente, com muito orgulho, cita esse trabalho pioneiro dos nossos colegas da Universidade Federal de Viçosa, né? O Moll, os colegas, né, Silva, o Afrânio Pereira, o Winder e o Corte. Eu não sei as iniciais de todos eles, porque eu conheço pessoalmente muito bem, é o Afrânio e o Winder, né? Mas toda essa equipe aqui é da Universidade Federal de Viçosa, e eles fizeram um trabalho pioneiro, né? Pioneiro, vamos dizer, eu estou colocando assim, em escala mundial, sobre monopólios magnéticos. São os chamados monopólios magnéticos de... Opa, o professor japonês, né? Bom, daqui a pouco eu vou lembrar, mas é uma outra categoria de monopólios magnéticos. Não são os monopólios magnéticos de Dirac, nem são os monopólios magnéticos das teorias de Yang-Mills. São os monopólios magnéticos. O professor, poxa, ele foi prêmio Nobel de Física, foi o orientador do Kobayashi Maskawa. Opa, cara, me deu um branquinho agora, né? Mas são os monopólios magnéticos especiais estudados em matéria condensada. E esses colegas de Viçosa, eles foram os primeiros, a nível mundial, apesar de ter um problema, assim, a gente sabe que os artigos do Brasil, às vezes, levam mais tempo para serem aceitos e publicados, mas, assim, em ordem cronológica, foi o primeiro trabalho que identifica a existência de monopólios magnéticos na matéria condensada, desses sistemas chamados gelos de spin. Então, é um trabalho muito interessante, e os colegas da Universidade Federal de Viçosa, além de terem uma série de trabalhos publicados, têm uma série de teses orientadas nessa área aí desses monopólios magnéticos em gelos de spin. Aqui também um trabalho importante de 2009, que foi a medição das correntes de monopólios magnéticos nos gelos de spin. Quer dizer, esses monopólios magnéticos compostos dos gelos de spin, além deles terem uma carga, né, eles têm uma corrente, eles se movem, eles têm uma corrente. E essa corrente de monopólios magnéticos nos gelos de spin também foi medida, né? Depois, aqui esse trabalho aqui mais recente, também, dessa mesma época, 2008, 2009, né, cerca de 10, 12 anos atrás, também medição, né, das correntes em monopólios, e foi um trabalho da Nature, né, também de medição de correntes de monopólios em gelos de spin. Então, a estrutura na matéria condensada, onde a gente pode dizer que monopólios magnéticos com estrutura, monopólios magnéticos que correspondem a excitações coletivas, foram detectados, são esses chamados gelos de spin. Aqui. E depois, né, aqui agora, bom, aqui a gente vou falar só de uma coisinha final, então seria a fase 7.0. Então, nós temos monopólios magnéticos agora em duas frentes. Na frente da física de interações fundamentais, na frente da física de partículas, uma física além do modelo padrão, então fenômenos, efeitos de uma física além do modelo padrão, então monopólios magnéticos ligados a essa física, inclusive a supersimetria, e monopólios magnéticos, então, dentro da física de matéria condensada. E, finalmente, aqui, agora, grande descoberta de 2020, o ano da pandemia, mas assim mesmo houve grande descoberta. Esse trabalho da Nature, agora de 2020, muito interessante, ele publica, por exemplo, né, bursts, né, quer dizer, explosões, né, eletromagnéticas ligadas a magnetares. Então, é um trabalho muito importante que está mostrando a importância do setor magnético, como o magnetismo é importante na escala cosmológica. Aqui também foi descoberto, né,
é a mais extensa região magnética do cosmos, uma região, assim, uma espécie de uma vasta região com 10 a 7, quer dizer, 10 milhões de anos-luz, ou seja, 10 a 20 quilômetros de espaço magnetizado entre aglomerados, nos vazios, né, entre os aglomerados galácticos. Então, é um problema muito importante que parece que está ligado a um problema sério da cosmologia atual, que é a discrepância entre os valores da constante de Hubble, calculados a partir dos dados atuais e dos dados do universo primordial. Então, agora, vamos dizer assim, o universo parece ter uma alma, né? Eu estou chamando ele de uma alma muito magnética. Então, tem grandes regiões magnetizadas do nosso universo. A pergunta é, será que monopolos magnéticos estão nessas vastas regiões? Perdão, desculpa, pessoal, só aqueles brancos que, de repente, se esclarecem, né? Está aqui, é o monopólio de Nambu, é o professor Nambu. Então, desculpa aqui, o grupo de Viçosa, eles começaram a estudar os monopolos magnéticos de Nambu, na matéria condensada, né? Yoshiro Nambu, que foi um grande físico da escola japonesa, ganhou a medalha de Iraque entre Estes, me lembro, em 1987, primeira medalha de Iraque lá entre Estes, o professor Salam concedeu ao professor Nambu, e o professor Nambu depois ganha o Prêmio Nobel de 2008, com 2 de seus ex-estudantes, né, Kobayashi e Maskawa, pelos trabalhos que todos eles fizeram em conexão com a quebra espontânea de simetria e a previsão de novas famílias de quarks, do quark T e do quark B. Então, a palavra, o físico que eu esqueci aqui, imperdoável de minha parte, é o professor Yoshiro Nambu. Então, são os monopolos magnéticos de Nambu, gerados em gelos de spin, que tem grande expertise no grupo de Viçosa, da UFV. Então, aqui o universo magnético, pergunta é, monopolos magnéticos, né, quer dizer, podem estar nessas regiões e vão fazer um papel muito importante nos instantes iniciais do universo primordial. Lembrando que a transição de fase eletrofraca, ela se dá 10 a menos 10 segundos iniciais, quer dizer, 1/10 de bilionésimo de segundo após o Big Bang, tem início a fase da magnetogênese e a presença, então, no universo de uma quantidade grande de monopolos grande unificados. Então, monopolos magnéticos são muito importantes, 90 anos depois, né, eles aparecem de uma certa forma, né, composta na matéria condensada e estão sendo buscados como os monopolos não abelianos, digamos assim, né, os monopolos de Tufte-Polyakov, os monopolos eletrofracos no LHC, e esses monopolos podem estar dando assinaturas da supersimetria. E aqui eu diria algumas referências introdutórias. Essa referência aqui do Arthur Hayanti é muito boa, é um trabalho de 2012, Introdução aos Monopolos Magnéticos, tem uma parte teórica muito boa e também fala-se dos aspectos de detecção. Esse trabalho aqui também é do Milton, do Kimball Milton, é muito bom, que é o status teórico experimental dos monopolos magnéticos, isso até 2006. Então, é bom a gente ter, eu acho esse artigo muito bom, porque ele basicamente fecha a fase do Seiberg-Witten, e aí a gente começa a ver o que falta para detectar os monopólios. E o LHC começa a funcionar em 2009, e o Moedal entra em ação agora para detectar monopólios. Então, são trabalhos que nos posicionam muito bem dentro da física de monopólios, tá? Então, vou colocar aqui meus contatos no Professor Global, né? Aqui no CBPF, no Gmail, aqui é o nosso site do Professor Global, e com cursos, palestras, e também tem as playlists, né? Onde a gente coloca todas essas palestras. Então, eu queria, assim, só finalizar, dizer que foi muito importante, né? Quer dizer, a gente fez muita questão de hoje, né? Já são 11h30 da noite, ainda estamos no dia 29 de maio, relembrar o grande trabalho, né? O trabalho que foi esse trabalho aqui, o trabalho Quantized Singularities in the Electromagnetic Field, é um trabalho que fez a física estremecer, porque foi um trabalho que, de uma forma completamente abstrata e teórica, quer dizer, usando uma discussão das singularidades do campo eletromagnético, o tipo de singularidade, compreender que 2 grandes previsões saem daí. A previsão da antimatéria, que é quando o Dirac, nesse trabalho, percebe a simetria de conjugação de carga, e aí interpreta as soluções de energia negativa, de elétrons livres de energia,
negativa são interpretados, né, então, como antimatéria, como pósitrons, partículas com a mesma massa, mas com energia positiva. Faz-se a previsão dos monopolos magnéticos, e isso, por sua vez, nos faz compreender de uma forma bastante sistemática a quantização da carga elétrica. Então, é um trabalho que gerou repercussão, gerou contraditório. Por exemplo, o próprio Pauli, o próprio Heisenberg tinham sérias restrições a esse trabalho do Dirac, não só ao trabalho do Dirac, mas ao modo de fazer física que Dirac estava trazendo. Dirac trazia uma física sempre dentro da perspectiva de que a matemática é muito importante para te conduzir dentro da física a regiões que estão muito além dos nossos limites experimentais. Então, o Dirac sempre dizia, se não tem experimentos, vamos usar a matemática como um experimento, como um detector, como um aparelho de inspeção de regiões mais profundas da natureza. E dentro dessa visão perturbava um pouco, digamos, a física dessa época, que ainda era uma física muito querendo basear em fatos experimentais para, a partir dos dados experimentais, gerar teoria. E Dirac começou essa onda de gerar teoria, quer dizer, gerar experimentos a partir das teorias. Quer dizer, o Dirac estava sempre convencido de que a teoria te permite fornecer resultados sobre experimentos que ainda não foram realizados. Essa era um pouco a visão do Dirac de fazer física. E isso perturbava os mais, vamos dizer assim, ortodoxos, né? Por mais assim criativo, claro, que fosse Pauli, que fosse Heisenberg, esse modo de fazer física do Dirac chocava, e ele recebeu duras críticas. O que salvou, digamos assim, a trajetória do Dirac foi o fato de que a antimatéria apareceu um ano depois que ele havia previsto, apareceu em 32. E isso aí deu, quer dizer, fez as pessoas se renderem a esse modo de fazer física do Dirac, mesmo que não estivessem plenamente convencidas, mas assim, falaram, está dando certo, né? E aí Dirac, né, também, com toda a sua discussão da importância da simetria, ele então fortaleceu muito essa busca da física do século XX de compreensão do mundo microscópico e do mundo macroscópico também, e hoje a gente sabe do mundo mesoscópico também, através do conceito de simetrias. Hoje a gente sabe que a matéria condensada faz uso forte, né, das simetrias, das teorias de Gauge. Isso não é só uma propriedade da física de interações fundamentais, nem da física de partículas, mas é já domínio da física de matéria condensada, da cosmologia. Então, Dirac foi muito importante nesse sentido. Eu gosto de dizer que ele foi um emancipador, né, no sentido latino da palavra, né, ex-man, né, quer dizer, aquele que liberou de mãos opressoras. Esse é o sentido de emancipar, a liberação de mãos que oprimem. Então, havia uma forma meio opressora de fazer física, que é sempre você tem que estar atento aos resultados experimentais para partir daí, partir da observação. E Dirac dizia, não, eu posso gerar observação a partir de teoria. Foi uma forma de libertação e foi uma forma de transgressão também. Transgressão porque ele foi além dos limites daquilo que a época permitia, do que a época preconizava. Então, eu acho que nesse sentido, Dirac foi um emancipador, um transgressor, apesar de ser muito comportado como pessoa, a sua mente não era comportada. O seu espírito criativo era transgressor e emancipador. Então, era uma pessoa muito interessante, com uma visão socializante da ciência muito grande. Então, eu acho que é muito importante a gente estar hoje nessa última meia hora do dia 29 de maio de 2021, celebrando os 90 anos, né? E eu espero que daqui a 10 anos, alguns dos estudantes aqui, algumas das pessoas que estejam aqui mais jovens, né, que estejam presentes conosco, possam estar relatando, né, no dia 29 de maio, se Deus quiser, no dia 29 de maio de 2031, relatar os 100 anos já com a descoberta de monopolos magnéticos, por exemplo, no Moedal. Monopolos magnéticos como nós prevemos nas teorias de Young-Mills, por exemplo. Então, acredito que nesses 10 anos que estão pela frente,
os jovens, muitos dos jovens estudantes ou pessoas mais jovens que estão aqui assistindo poderão estar fazendo uma palestra em que essa palestra aqui vai parecer uma brincadeira perto daquilo que nós vamos ter daqui a 10 anos. Né? Eu acho que o professor Dirac vai ficar muito feliz de ver esse desenvolvimento, quer dizer, a sua física, né, sempre muito antecipadora, não só transgressora, não só emancipadora, mas também antecipadora, ter, né, lugar no acelerador, nos anéis de colisão do LHC. Então, foi um prazer ter estado aqui, né? Nós, lá no CBPF, que gostamos de chamar o nosso espacinho de República do Diraquistão, não podíamos deixar de celebrar, juntos com os colegas do Professor Global, esse dia, 29 de maio de 2021, que são 90 anos precisos do lançamento desse belíssimo trabalho. Então, esse trabalho digamos, é muito acessível, acessibilíssimo, e se encontra na internet, é só buscar o PDF dele, que vocês podem ler. Um estudante que esteja terminando a estrutura da matéria, que conheça eletromagnetismo de Maxwell, e que tenha as bases da mecânica quântica, já tenha visto a equação de Schrödinger, que saiba que tenha o conceito de função de onda, pode ler esse trabalho, um trabalho que deu o prêmio Nobel, um trabalho que estremeceu a física, baseado, basicamente, fundamentalmente, em física de ciclo básico. Estrutura da matéria, né? Equação de Schrödinger, né? Para uma partícula num campo eletromagnético, e saber um pouquinho da equação de Dirac, mas, assim, basicamente, a mecânica quântica e eletromagnetismo. Então, vale a pena ler esse paper, é muito instrutivo, e ler as entrelinhas desse paper para a gente ver como uma ideia, né, tão assim, simples, né, um trabalho de 12 páginas, não é um tratado, é um trabalho de 12 páginas, ele foi capaz de modificar a física, nós estamos falando dele até hoje, e esperamos, nesses próximos anos, ter acesso a alguma medida desses monopólios mais elaborados, desses monopólios não elementares. O monopólio de Dirac é elementar, esses monopólios não abelianos não, eles têm uma estrutura, e que a gente possa, inclusive, compreender a estrutura desses monopólios magnéticos. Então, é uma bela área de trabalho, com muitas ideias que ainda, digamos, é permeável a muitas novas ideias que possam vir por parte dos mais jovens. Então, muito obrigado, agradecer muitíssimo ao Santiago e ao Matheus, né, ambos do Professor Global, ambos da AprendaNet, por estarem conosco aqui nessa noite de sábado, para tentar fazer essa simples homenagem a um grande nome da física e chamar a atenção para um grande tópico da física que está sendo reavivado dia a dia, cada vez mais, que é o tópico dos monopólios magnéticos. Muito obrigado, Santiago, obrigado, Matheus, boa noite a vocês, boa noite a todos, e estou aqui aguardando para poder sair da sala de reuniões.